Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Separei aqui as principais informações do Flamengo lá no Catar, que está se preparando para enfrentar o Cruz Azul nesta quarta-feira. Tem também uma provável escalação que o Felipe Luiz vai utilizar nesse jogo, que provavelmente deve ser o time campeão da Libertadores. E pode também ter novidades na zaga do Mengão. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. E quarta-feira, conhecido como depois de amanhã, 1h35 da tarde, Flamengo estreando na Copa Intercontinental, ao vivo aqui na Globo, bola rolando contra o Cruz Azul do México às 2 da tarde. Eu vou para o Catar falar aqui com o Bruno Cortes, que tem as últimas informações do Flamengo se preparando para esse jogo. Tudo bem, Bruno? E aí, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos aí no Brasil. O Flamengo fez agora há pouco o segundo treino aqui em Doha, no Catar, aqui no centro de treinamento, tá aqui atrás de mim, do Al Ersal, que é a base do Flamengo aqui na Copa Intercontinental e vai ser a base durante toda a competição. Tomara que fique até o dia 17 de dezembro, né, para a grande final contra o Paris Saint-Germain. 3 treinos no total até a estreia contra o Cruz Azul quarta-feira, e ainda tem um treino de amanhã do Flamengo. É um Flamengo que agora está com um elenco completo por aqui. Os 4 jogadores que faltavam chegar já chegaram. Estou falando do goleiro Diogo Alves, o Everton Araújo, o Michael e o Wallace Ian. Esses 4 já chegaram, já estão por aqui. E é um Flamengo que chega nesse fim de ano cansado, é verdade, temporada desgastante, 75 jogos no total, está entre os times brasileiros da Série A que mais jogaram, mas é um Flamengo também que se preparou para isso. Vários jogadores entram e saem, o nível continua muito alto. Prova disso é o Luiz Araújo, não é reserva do Flamengo, mas com 65 jogos. É o jogador que mais atuou na temporada ao lado do goleiro Rossi, né, Escobar? Pois é, e temos pista, Bruno Cortes, do time titular do Flamengo para essa estreia? Felipe Luiz não deu pista, Escobar. Nos 2 treinos aqui a gente só pôde acompanhar aqueles 15 minutos de aquecimento, mas a gente pode dizer que a tendência é que o time titular seja o time titular, campeão da Libertadores, campeão brasileiro no jogo com o Ceará, e aí teríamos Danilo como zagueiro titular, foi ele quem fez inclusive o gol do título da Libertadores, e Léo Ortiz, que vinha sendo titular, como opção no banco de reservas. Fato é que os dois vêm jogando muito bem, são 2 jogadores de seleção brasileira, então na teoria, quem for o escolhido ali para a zaga vai dar conta do recado, né, Escobar? Abraço para você. Valeu, bom trabalho por aí, grande Bruno Cortes, craque camisa 10. Ó, fala de Brasileirão, na briga. Também para o Flamengo, que agora disputa a Copa Intercontinental. São 3 jogos, se quiser conquistar o título, todos eliminatórios. O primeiro deles é contra o Cruz Azul. Bruno Cortes já está acompanhando, não só ele, né? Temos uma equipe acompanhando o Flamengo no Catar e o Bruno traz as informações. Bem-vindo à redação. Fala, Barreto, tudo bem? Renata, Pedro Moreno, bom dia a todos aí no Brasil. Aqui nós estamos 6 horas na frente, né, do horário de Brasília, 5h53 da tarde, já escureceu. A gente está em frente ao centro de treinamento do Al Ersal, que é a base do Flamengo aqui nessa Copa Intercontinental. Inclusive foi aqui que a seleção croata se preparou, fez os treinamentos todos durante a Copa de 2022. E essa é a base então do Flamengo, vai ser assim agora, e se continuar, se der tudo certo para o Flamengo, continua aqui até a grande final, né, dia 17 de dezembro, contra o campeão europeu Paris Saint-Germain. Essa, claro, é a ideia, esse, claro, é o objetivo do Flamengo, chegar até o dia 17. Bom, o Flamengo nesse momento está treinando, a gente estava lá dentro, acompanhamos ali aqueles primeiros 15, 20 minutos só de aquecimento, né? Então é o segundo treino do Flamengo aqui em Doha já, o Flamengo tentando aproveitar ao máximo o tempo que tem. Tanto é que o time chegou ontem, e ontem mesmo já foi para o campo, apesar da viagem longa, foram 17 horas de voo, né? E assim mesmo o time foi para o campo, e a ideia era essa mesmo, né? De cansar os jogadores para se acostumarem rapidamente ao fuso horário e dormirem bem, e aí já vieram para esse segundo treino de hoje, aí já um segundo treino um pouco mais forte, né? Onde o técnico Felipe Luiz pode contar com jogadores mais descansados, e já é também um Flamengo com todo o elenco por aqui, o elenco completo, porque 4 jogadores só chegaram hoje, já estão nesse treino de hoje, a gente pôde acompanhar aqui quando a gente estava lá dentro. É o Michael, o Everton Araújo, o Wallace Ian e o goleiro Diogo Alves. Esses 4 estavam no jogo do Flamengo sábado, né, na última rodada do Brasileiro, contra o Mirassol, 3-3, o Flamengo já era campeão brasileiro, e aí naquele momento, naquela hora do jogo, inclusive, o time principal já estava voando, vindo aqui para Doha. Esses 4 jogaram e vieram para cá, agora já é um Flamengo completo, o Pedro está por aqui também, mas esse sem condições de jogo, ainda se recuperando de lesão. E é um Flamengo, né, como a gente sabe, Barreto e amigos, que chega a esse fim de temporada
que é uma temporada desgastante, sim, são 75 jogos no total, então se jogar os 3 jogos aqui serão 78, é um dos times no Brasil que mais jogou, né? A gente tem aí Fluminense e Bahia no topo da lista, mas muito perto, Bahia chegando a 80, Fluminense podendo chegar a 81. É uma temporada desgastante? Mas é um Flamengo que se preparou para isso, né? É um Flamengo com esse elenco fortíssimo, como a gente viu, por exemplo, no jogo com o Mirassol. Verdade, não valia nada? Não valia nada, mas o Mirassol estava querendo manter no mínimo a invencibilidade ali. E entrou, né, com o time praticamente todo, com um time sub-20 e fez bonito, um empate importante. E durante toda a temporada foi assim, né? Reservas entrando e mantendo o nível dos titulares. A gente tem, por exemplo, ali em número de jogos esse ano, o Luiz Araújo é o jogador que mais jogou na temporada, 65 partidas junto com o goleiro Rossi, e é reserva, mas entra o tempo inteiro, consegue ali, normalmente, pelo menos, manter o nível. Então é assim, esse Flamengo que pode chegar ao fim de ano desgastado, mas mais preparado para isso. A gente viu também trabalhos individualizados sendo feitos, como por exemplo com a Arrascaeta, também que está ali no top 3 também dos jogadores que mais atuaram, praticamente sem lesão, jogando o que está jogando, né, dando assistência e fazendo gol. Então é um Flamengo que chega bem e quando a gente bota esses números de jogos, a gente vê o Cruz Azul com bem menos jogos no ano, pelo menos. São 53 jogos que fez, por exemplo, o Cruz Azul, mais de 20 jogos a mais fez o Flamengo na temporada, mas, como eu disse, teoricamente é um Flamengo preparado e acostumado e se preparou para isso, sabendo que ia jogar muito jogo e querendo manter o alto nível, né, Barreto? É verdade. Agora, impressionante esse número aí de Fluminense e Bahia, né? O Flamengo não alcançará nenhum nem outro. É que o Bahia ainda tem... O Bahia, além das competições normais, assim, ainda tem mais a Copa do Nordeste também, que acaba sendo o diferencial para as outras equipes do cenário do futebol brasileiro. O Bahia disputou a pré-Libertadores, então teve esses jogos a mais, aí teve o Campeonato Estadual, aí teve a Copa do Nordeste, teve a Libertadores, depois caiu na Libertadores, jogou a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então chegou a 80 jogos. E o Fluminense, se for para a final da Copa do Brasil, pode chegar a 81. É muito já. Aí tem a Copa, o impacto da Copa do Mundo de Clubes. É muito. Seleção do... Quem quer ir primeiro? Cada um mandou a sua seleção. É você. Vai você, que é o nosso camisa 10. Aí gostei. É nóis, pai. Feliz me confirma sempre. Se quiser, sempre. nós também. Aqui é diadema, Fix. Se quiser... Cara, não tem segredo. Ó. Eu tava na dúvida entre Walter e Cássio. Fui de Walter, que acho que foi mais regular o campeonato do Walter. Lateral direito, Samuel Xavier, do Fluminense. Na zaga, eu coloquei o Fabrício Bruno e o Léo Pereira e o King Naldo. Acho que não tem mistério na defesa. No meio campo, eu fui de Jorginho e Jean Lucas, que foi convocado para a Seleção Brasileira por aquilo que fez no campeonato. Jorginho não jogou muito, assim, número de jogos, mas quando jogou foi muito bem. E ali eu acho que é inevitável. Arrascaeta, Matheus Pereira, Caio Jorge e para representar o Palmeiras escolhi Vitor Roque com Guanais. Acho que é tranquila a minha, né? Não dá para fugir tranquila a sua. A minha seleção do Campeonato Brasileiro, até dentro dessa posição, eu coloquei Paulo Henrique do Vasco como lateral. A minha dupla de defesa é a mesma, o Fabrício Bruno e o Léo. Coloquei Brazão, que o Brazão acho que pode colocar na conta do Brazão também a permanência do Santos na Série A. O Reinaldo, lateral artilheiro do Mirassol, jogou muito. O Lucas Silva, pra mim... Ótima lembrança. Fiquei na dúvida entre ele e o Lucas Silva, pra mim... Só o Paulo Henrique, esse aqui é o Paulinho. É o Paulinho. O Paulo Henrique é o... Não, esse é outro, Essa foto é outro. É o Paulinho. O Paulo Henrique do Vasco da Seleção Brasileira e tudo mais. Esse é o Paulinho. Capixaba, se eu não me engano, né? Ele é lá de Vitória Espírito Santo, acho que ele é. E eu fiquei na dúvida de Danielzinho, do Mirassol e o Jean Lucas. Aí no final eu acabei optando por ele, a Arrascaeta, enfim, chovendo molhado. E lá na frente, Vitor Roque, Caio Jorge e Rayan, que pra mim, cara, a grande revelação do campeonato, e Rafael Guanais, o meu treinador. Essa é a minha seleção do Campeonato Brasileiro. O meu time vai ter posse de bola e vai atacar, não quero nem saber. Quero ver na hora que for técnico. Posse de bola. Quero ver na hora que for técnico. Meu time, né? Eu pensei em todos esses nomes também. Não, Matheus. Essa é... Ô, louco, hein? Essa de quem que é? Tá certo? Tá certo. Pra frente, é claro que aí já... É do Felipe Melo. A gente muda, né? O Jorginho... Quando ele assumiu o Galatasaray lá, se ele vai fazer isso. O Jorginho vai ser o primeiro homem na frente das áreas, sem dúvida nenhuma. Brazão, Fabrício e Léo Pereira, boa sorte. Brazão, excelente jogador. O Brazão fez, assim, a temporada fantástica. Léo Pereira é um cara que é um canhoto tecnicamente
Pra mim, tinha que ter oportunidade na seleção. Tinha que ter esse encontro na seleção. A Moiai. King Naldo, todo mundo já sabe, chovendo molhado. Fabrício Bruno também, ótimo atleta. Samuel Xavier, há muito tempo vem jogando muito bem no Campeonato Brasileiro. Há muito tempo vencendo um dos melhores da posição. Aí eu colocaria o Jorginho na frente da zaga, aí pra frente, meu amigo. E a Matheus Pereira, Arrascaeta, o Flaco, que pode fazer assim um falso 9, até um 10 também. O Ryan, que cai pelos lados, ou pode ser um 9. O Caio Jorge, que pode sair da área. Então, assim, pra mim, a seleção teve que colocar esses caras, pra mim, que foram os melhores, sem dúvida alguma. Eu fui bem mais conservador. Eu, treinador. Que o meu pitch Caramba, aqui. não, Rafael Guanais, que é top, sem dúvida alguma. Eu fui mais conservador que o pitch. Eric. Achei que os dois Seleção zagueiros do Eric. Achei que os dois zagueiros do Flamengo fizeram um campeonato soberbo. A gente acaba esquecendo do Léo Ortiz porque ele nas últimas rodadas ficou fora, mas ele, assim, até 3/4 do campeonato, ele pra mim era até o melhor zagueiro do campeonato. Tem que trocar foto do Paulo Henrique, ele, coitado. Não é o... Fez um trabalho bom. Quando ele bota o outro. Ele vai colocar o outro, meu Deus, bota a minha... Eu usei o critério... Domingo que vem a gente coloca a foto dele. Poderia ser o Vitinho do Botafogo também, mas acho que o PH teve uma evolução assim incrível, né? Porque era um lateral assim que as pessoas não conheciam tanto ele. Agora a assim, seleção também, cara. Chegou a seleção, então. Virou o Reinaldo, vocês já explicaram. Acho que o Lucas Silva foi um ponto de equilíbrio de um Cruzeiro, assim, que fez um campeonato soberbo também. Jorginho e do meio para frente, os 4 melhores, na minha opinião, no campeonato. Tecnicamente, que mais brilharam. E o Guanais, a gente já Esse ano a gente não tem um goleiro incontestável, né? Eu coloquei o Walter, o vocês Fábio, colocaram o cara, Brasão, o Fábio foi muito importante em jogos importantes do Fluminense. Acho que o Cássio também teve um grande ano. Hoje ele pegou muito. Hoje ele pegou pra caramba no primeiro tempo. Acho que o Cássio também teve um grande campeonato, o Rossi também fez um grande campeonato. E a sua, Sobis? Vamos ver aí. Quantos do Inter? O que vem? Vamos ver. Todos, imagina. Bom, o Brasão, para mim, eu acho que ele tem muita importância. Eu acho que ele salvou o Santos quanto mais precisava. Léo Pereira, Fabrício Bruno, acho que é mais ou menos o que todo mundo fez. O Paulo Henrique aqui, que na lateral. O Kaique Bruno, eu gosto muito dele, principalmente pensando a futuro. É um moleque que tem muito a render e logo vai estar na Europa. O Romero e o Pulgar são os pitbull que eu gosto. Aí depois para frente, eu não quero que o Arrascaeta marque, não quero que o Matheus marque, não quero que o Vitor Roque marque, tampouco o Caio Jorge. Então, acho que a maior diferença aí, né? O lateral esquerdo. O Felipe, você foi de Felipe, de técnico. Eu fui de Felipe. Mas aí eu boto o contexto, né? De Libertadores, tudo não tem como não entrar. O Felipe é o melhor treinador. Ele tirou muito de muito, né? A gente fala do quanto ele tirou, o Rafael Guanais tirou muito de pouco, o Felipe tirou muito de muito, cara. E às vezes é mais difícil. Perfeito. Eu acho que o grande mérito do Felipe foi, primeiro, ter feito um time muito consistente ao longo do campeonato todo. Foi o time que mais liderou o campeonato. Melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo. O maior saldo da história dos pontos corridos. Superou. O de 2019. Exato. Então, e uma coisa assim, ele absorveu a política do clube esse ano, que sempre foi uma prioridade. O clube definiu desde sempre que o Campeonato Brasileiro seria uma prioridade para o Flamengo. O Flamengo teria que voltar a disputar o Campeonato Brasileiro, disputar o título, que não acontecia desde 21, desde 20, quando foi campeão. Isso. O Flamengo passou anos sem liderar o campeonato, sem chegar perto da liderança. E esse ano era uma estratégia do clube, ó. A gente quer ser campeão brasileiro. Se vai ser, não sabe, mas... Desde o início. Então, e o Felipe foi um ponto muito importante nisso. Assim. E sabe o que me assusta? Que eu ainda vejo que o Flamengo não bateu o seu auge. Eu acho que esse time tem muito mais para dar, tem muito mais para evoluir. As entrevistas do seu presidente assustam mais ainda do poder do Flamengo. Então, eu acho que vamos ter aí um time, se os outros não se ligarem, um time levando tudo por muito tempo. Mas de detalhe, porque o Flamengo não está entre... O Flamengo não gastou mais que o Palmeiras, mais do que o Botafogo. O Flamengo ele foi cirúrgico ao trazer atletas, por exemplo, o Jorginho veio de graça. Em multa rescisória não, é a folha dele que é uma folha exatamente, mas se fosse um atleta como o Jorginho, não pagou um euro. O Danilo também não. O Danilo também não. Começa a ser pontual, né? O perfil de contratação foi de menos multa e nomes grandiosos. A ideia é baixar um pouco a média de idade. O Flamengo tem essa preocupação. Hoje, realmente, o Flamengo tem uma média de quase 28 anos. Enfim, nem sempre... O Fluminense foi um exemplo de que você pode ser campeão. O Fluminense foi o campeão de Libertadores com a média de idade mais alta até hoje, né? O Flamengo agora com uma média já para alta também ganhou a temporada. Já tem umas mudanças em curso, né? O Vinha não foi relacionado para o Mundial de Clubes, cara. Vinha. Eles têm muita moeda de troca, eles podem fazer muito dinheiro com jogadores que não jogam hoje,
que serão titulares em qualquer time do Brasil. O problema é o jogador aceitar ir para outro clube, né? Quando você está numa estrutura dessa, num time que ganha, aí é aquela questão assim, eu fico aqui, jogo menos, mas vou ganhar, vou disputar títulos, ou vou para um outro clube mas aí é não ganho tanto. Aí é profissional sem fome. Aí não dá. Eu não aceitaria isso. Fazer parte de alguma coisa... Tem menos minutos no time vencedor ou mais minutos... O que nos faz atleta é jogar. Não fazer parte. Mas teve atleta que ficou fora aí e comemora pra caramba. Tem atleta que não foi em um jogo, ficou fora, treinando separado e comemora pra caramba. Como Pablo Zagueiro. Também. Não, mas teve outro, o Pablo Zagueiro do Flamengo. Mas teve acontece. Tô treinando aí sozinho. Eu lembro quando eu fiquei... Não é zoeira não, pô. Mas é verdade. O que eu acho de verdade, não tô zoando não, tô falando sério. Eu acho de respeito. Você não contar com o cara, beleza. Mas o cara tem que treinar com o elenco, pô. Os caras treinam em horário alternativo. Eu passei por isso, Dena. Porque aí é pra dar motivo pro cara chegar e falar assim, eu quero ir embora. Não, depois ele pode entrar na justiça, inclusive. Entendeu? Eu não conto com você, mas você faz parte do elenco aqui, fica treinando, não vou te levar pro jogo. Eu concordo. Agora você botar o cara pra treinar de manhã, enquanto o time treina à tarde, treina à tarde e ele treina de manhã, isso pra mim eu acho um desrespeito com o atleta, pô. Eu concordo contigo. Eu acho também que é desrespeito do atleta e isso, nesse caso, a gente tá falando do Flamengo, mas isso passa em vários clubes. Passou comigo no Palmeiras também. Eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses treinando separado, treinava sozinho, fazia vídeo, eu nunca, sozinho nunca, tô com Deus. Eu acho modo sozinho, até voltar. Eu também... Chegando num acordo é complicado, cara. Irmão. Craque, tivemos uma unanimidade aqui. E não é difícil fugir do Arrascaeta de craque do campeonato, né? Craque com muita diferença. Do começo ao fim, cara. Disparado. Não é que ele teve uma fase, ele jogou do começo ao fim do campeonato. Disparado, jogou muito. E assim, bonito ver ele jogar, né? Bonito ver o Arrascaeta jogar. E o Felipe tem muito mérito. Felipe... Tem. Muito falava antes. Vou tirar o jogador quando tem que tirar, mas vou colocar... Ele é bom jogando, então, de repente, a gente sabe do dia a dia, mas com certeza tirou de um treino ou outro, tirava de um jogo ou outro para, né, para ter na maior parte da temporada. Por isso que está aí performando e bem. E muita diferença, mérito. Não tem discussão, né? Talvez ali nas primeiras 2 rodadas... Teria alguma discussão com o Matheus Pereira. O Caio Jorge fez um belo campeonato também. Belíssimo campeonato. Foi o artilheiro, né? Bateu... E eu torço muito para a Arrascaeta arrebentar nesse Mundial. Acho que o Arrascaeta precisa arrebentar em algo fora do país. Acho que até para a sua seleção, eles estão esperando isso para ver se ele chegou no seu auge mesmo. Nos últimos anos, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, acho que o Caio Jorge foi o que marcou mais gols agora, né? A gente não chegava a 20 gols, eu acho, em artilheiros de Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Cara, fez gol e o que ajuda o time esse moleque é brincadeira. Continuar nessa pegada e ano que vem vai ser a mesma coisa. Vai fazer bastante. Sobis, pegando o carona na sua fala do Arrascaeta ganhar algo internacional, acho que de todo mundo aqui, você é o que conhece melhor o futebol mexicano por razões óbvias, né? Jogou lá. Flamengo e Cruz Azul, quarta-feira, com transmissão do Sport TV. O que você está projetando para esse duelo? Flamengo favorito, claro. Mas são os artilheiros. Irmão, o craque do campeonato é um cara que arma a jogada e fez 18 gols. E 14 assistências. É muita... 32 participações diretas. 14 assistências. Brabo. Mas eu sei dizer que o Flamengo é favorito para você contra o Cruz Azul? Favorito. O Cruz Azul eu acompanho muito, né, o México por causa do Tigres e jogou agora a semifinal com o Tigres do Campeonato Mexicano. Perdeu por 2 empates. O Tigres passou porque fez melhor campanha. Mas é time mexicano, é chato. Não tem grandes estrelas, mas tem que ter muito cuidado. O Felipe aqui já jogou contra mexicano. Daqui a pouco o pessoal, por não acompanhar muito, acha que é time fraco. Não, tem que ter muito cuidado. E aí a importância do título vir antes, viajar antes, ter essa tranquilidade. É um jogo chato, tá? Bem complicado, o Flamengo tem que estar bem ligado. Tá bem. Quarta-feira, o Sport TV transmite. Nossa transmissão começa às 2 da tarde. E logo depois tem o tal de seleção. Tá comigo nessa, né, Eric? Tem um 10 lá também que é destaque lá, né? Tem um 10 lá que é destaque lá na seleção. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, a espera está chegando ao fim, porque só faltam agora 2 dias para a estreia do Flamengo nesse Intercontinental, né? Um modelo novo aí daquele antigo Mundial que existia. E o Flamengo já está indo no seu segundo dia de treino pesado lá, com foco total para essa partida contra o Cruz Azul. Flamengo que viajou no último sábado para lá, enquanto o time sub-20 jogava contra o Mirassol. O time titular do Flamengo já sobrevoava para chegar lá no Catar e fazer esse treino.
muito importante ter sido campeão brasileiro faltando uma rodada para acabar, porque isso deu tempo, né, deu respiro para o Flamengo mandar os seus principais jogadores para lá e ir mais preparado, mais descansado, assim, entre aspas, né, porque acabou o brasileiro já indo direto para outra competição muito importante, mas fato é que ajudou o Flamengo a ser campeão uma rodada antes, que aí tá nessa preparação aí para enfrentar o Cruz Azul às 1h30 da tarde na quarta-feira, e o Flamengo aí tem esse primeiro desafio nessa semana. Quero saber de você, torcedor rubro-negro, quais são suas expectativas para esse jogo, quanto você acha que vai ser o placar, qual é o time ideal que o Felipe Luiz tem que escalar? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.